abençoar a sua vida. Recebe com alegria. Vamos orar por ela. Pai, obrigada pelo seu cuidado. Pode aplaudir. Aplaude a gente. Isso. Jesus, nós te agradecemos por essa pastora, por essa mulher de Deus, e te pedimos que a sua graça venha sobre ela como foi nessa manhã, e que ela compartilhe a palavra do coração, né, com todos nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Recebe com alegria em nome de Jesus. Amém. Boa noite. É uma alegria estar aqui, é verdade, eu sou discípula da pastora Eliane desde solteira, tem muito tempo, é um privilégio, né? Na verdade é um privilégio fazer parte dessa casa, ser parte da família CCC, né? E nessa noite, enquanto a gente estava no louvor, né, o Senhor colocou um sentimento no meu coração, né, e eu entendo que é para a gente nessa noite, não é só a meu respeito, né, mas foi um sentimento de aceitação. Eu sinto nessa noite Deus querendo afirmar para cada um de nós que Ele nos aceita como nós somos, né? Então eu queria ainda, antes de entrar na palavra, orar nesse sentido, que o Senhor tenha liberdade de ministrar no nosso coração aquilo que Ele tem separado para a gente. Senhor Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, por essa noite, te agradecer por aquilo que o Senhor já está fazendo nessa noite. Deus, eu quero te agradecer pela vida de cada uma dessas crianças que se apresentaram, que foram apresentadas, pelas mães, pelas famílias, cada um que está aqui nessa noite, e especialmente pela tua presença no nosso meio. Deus, obrigada, porque o Senhor é o mais importante. Nós viemos por sua causa, Jesus. E eu quero te agradecer também pela sua aceitação por nós. Deus, obrigada, porque o teu amor, ele é tão grande e ele independe de nós. O Senhor nos encontrou de qualquer maneira e o Senhor nos aceitou do jeito que nós estávamos. Senhor, nessa noite eu quero orar para que cada um dos meus irmãos possa ser cheio da tua presença, Espírito Santo, que essa verdade da tua aceitação possa penetrar nos lugares mais profundos dos corações nessa noite, Senhor, em nome de Jesus, amém. Eu estava falando hoje de manhã que quando eu estava preparando essa palavra, veio à minha mente um almoço de família. Quando fala de Dia das Mães, quem aqui conseguiu almoçar com a sua mãe hoje, ou com a sogra, ou com a mãe dos seus filhos, né? Quase todo mundo conseguiu almoçar com uma mãe, né? Nesse dia. Eu também consegui almoçar com a minha, né? E quando eu estava me preparando, eu lembrei disso, desses almoços em família, né? Na verdade, a gente é descendente de italiano, então almoços em família são uma coisa que faz parte de quem nós somos. Depois alguém estava me falando, depois que eu ministrei de manhã, que eu gesticulo muito. Eu falei, isso também faz parte desse DNA. Né? Mas eu estava pensando nesses almoços, né? E eu lembro quando eu era criança, eu sou só eu e mais um irmão, mas a família da minha mãe é uma família muito grande, eles são em 6 filhos, e aí casados, com filhos, cada um deles e tudo mais. E eu lembro da minha infância, a gente passava férias na casa da minha avó e a maioria deles morava na mesma cidade, que não é aqui. E eu lembro dos almoços, dos jantares, dos cafés. Gente, da mesa. Pensa aquela bagunça boa. Era isso que eu lembro. Eu amava aqueles almoços. Falei, a única coisa que eu não gostava é que as crianças ficavam numa mesa na cozinha. Não cabia aquela multidão na sala. E quando um adulto faltava, alguém da cozinha podia subir de nível, mas nunca era eu, porque eu tenho uma prima mais velha e a ordem era sempre pelo mais velho. Então essa era a única coisa. Mas eu lembro que eu amava isso, e gente, são tantas pessoas e eram tão diferentes. A bagunça era enorme, mas tinha tanta alegria, tinha tanta vida naquilo, tinha tanto prazer naquilo, que a gente nem se importava com que às vezes tinha coisa que a gente não gostava, tinha um que tinha feito uma coisa, tinha feito outra coisa. E eu lembro que quando eu era adolescente, não chegou a ser uma oração, mas sabe aquelas conversas que você tem com Deus e depois você fala, poxa Deus, o Senhor atendeu, eu nem orei sobre isso, né? E eu lembro que numa dessas conversas com o Senhor, eu pensei, puxa, sou só eu e o meu irmão, eu queria tanto casar com alguém de família grande, para que meus filhos pudessem experimentar isso, para que eu pudesse continuar experimentando isso, né? E Deus foi bem generoso. Na casa do Alisson, eles são em 5 filhos, né?
Todos são casados, todos têm filhos, então os meus filhos também têm esse privilégio de saber o que é essa mesa grande, aquela bagunça dos primos, espera que falta um, fulano não chegou ainda, vai buscar, né? E é uma alegria o estar juntos, né? Ele também, na casa do Alisson, cada um mora numa cidade, mas quando a gente se reúne, é aquela bagunça, não tem mesa suficiente para todo mundo, mas todo mundo se aperta porque a gente quer estar junto, né? É um prazer. E hoje, na casa dos meus pais, como eu sou casado e meu irmão também temos filhos, então nós somos em 10. Quando a gente senta para comer, nós somos em 10. Então não é tão pequenininho como a gente era, só os 4, e também não é aquela multidão de 30, 40 que era na minha avó, né? Mas 10 já dá confusão suficiente, né? Já tem diferença suficiente, um gosta, outro não gosta, hoje não quero sentar do teu lado, hoje, né? Faz parte, mas mesmo com todas essas coisas, continua sendo um lugar de enorme prazer, né? A gente tem por costume alguns sábados almoçar na minha mãe, e a minha filha sempre fala, mas o tio vai, né? E às vezes ele não está lá, daí é só nós 4 e mais os meus pais, né? E quando eu falo, não, seu tio não vai. Ah, não, liga para ele. Eu falo, não, filha, já falei com ele, ele não pode ir, né? E toda vez ela pergunta, porque para ela tem que estar todo mundo, né? Quando a gente vai sair em casa, às vezes ela quer fazer alguma coisa, quer sair, e daí eu falo, não, chama o seu pai, vai com o seu pai, eu posso ficar aqui descansando, eles dois são mais saideiros, eu sou mais caseira, né? Daí ela fala, não, tem que ir todo mundo, tem que estar toda a família. Sabe aquela pessoa que tem que estar todo mundo? A Fernanda é essa pessoa, que tem que estar todo mundo, né? E quando eu pensava sobre isso, o Senhor trouxe no meu coração o grande banquete que Ele tem preparado para nós, né? E eu penso que se eu como mãe gosto de e como filha gosto de estar junto, gosto de estar nesse lugar que a gente com tantas diferenças, mas é tão gostoso, a gente aprende tanto, a gente cresce tanto, a gente é tão exercitado. Imagina o Senhor, né? E lá em Apocalipse 19:9 fala, felizes os que são convidados para o banquete de casamento do Cordeiro. E acrescentou, essas são as palavras verdadeiras de Deus. O nosso Pai tem um banquete preparado para nós, né? Ele não tem um almoço de Dia das Mães, né? E isso mexe muito comigo. A gente cantou, né? Tinha cantado de manhã e cantou de novo hoje à noite, né? Que um dia em breve o céu se abrirá e o Rei desejado então voltará. Como eu desejo esse dia, esse Rei, esse Jesus. Mas quando eu penso sobre esse banquete, quando eu penso que toda a família de Deus, de toda a terra, vai estar reunida em volta da mesa do nosso Pai. Gente, eu quero muito esse dia, eu quero muito estar lá, né? E assim, e eu sinto que Deus coloca esse desejo no nosso coração. Isso é algo que vem de Deus. Lá em Mateus 8:11, Apocalipse 19, Isaías 25, né? Todas essas referências, mas tantas outras, falam sobre esse banquete da volta de Jesus. Lá em Mateus 26, 28 e 29, quando Jesus estava naquele momento, né, da última ceia com os seus discípulos, né, uma das coisas que ele falou foi isso: eu lhes digo que de agora em diante não beberei desse fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai, né? Quando Jesus, eu penso que se eu tivesse lá, eu imagino que o sentimento dos discípulos era esse. Mas quando é esse dia, Jesus? Já é logo? É daqui a pouco? Falta pouco? Quando vai chegar esse dia que a gente vai poder estar junto com o Senhor de novo, né? E cada dia a gente está mais perto desse dia, né? Mas de fato Jesus tem preparado para nós esse banquete, né? Ele deseja que a gente esteja assentado nesse lugar. Tem um lugar para nós na mesa do Senhor, por causa do amor dele, né? E por amor, Jesus preparou esse lugar. E Jesus se tornou o próprio convite para esse banquete. Jesus comprou para si povos de todas as línguas, todas as tribos, todas as raças, todas as nações. Apocalipse 5:9 fala: e cantava um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue nos compraste para Deus de toda a tribo e língua e povo e nação. Jesus fez essa compra por amor. Foi um valor altíssimo
o que Jesus pagou por nós. A gente não merecia. A gente não tinha nada de bom em nós. A gente não tinha nada para oferecer. E ainda assim, Jesus nos amou tanto que Ele comprou. A gente nem sabia que a gente ia querer ou precisar desse convite, mas Jesus providenciou isso para nós e foi por amor. E sabe, quando eu penso nessa mesa do banquete e a gente vai estar em tantas pessoas e tão diferentes, e eu fico pensando, como a gente faz para a gente agradar o Senhor nesse lugar, a gente ter uma vida que agrada ao Senhor. Sabe, como mãe, é muito bom quando os meus filhos, eles se dão bem. Quem tem mais de um filho sabe que assim, as tretas acontecem, ou é só na minha casa? Né? A gente sabe que, eu sou filha também, eu tenho irmão. Esses dias, meus filhos estavam lá numa discussão, e aí depois que tudo se acalmou, eu estava com um deles, né, e fui conversar mais de perto, e falei, olha só, eu já sou uma adulta, o seu tio já é um adulto, e de vez em quando eu e o seu tio temos que dar umas ajustadas em algumas coisas, e a gente não mora junto para ter tanta coisa, né? Isso faz parte do relacionamento, tem esse espaço para a gente fazer os ajustes também. Mas eu imagino que o desejo de, quando eu penso nesse banquete, eu penso no Senhor sentado, olhando o que está acontecendo e como a gente está se portando nesse banquete. Porque às vezes eu faço isso. Eu lembro quando eu era criança, que às vezes eu gostava muito disso, e às vezes eu ficava olhando. Quem está fazendo o quê? Olha como essa pessoa está feliz. Olha como esse está aqui. Ah, ali acho que não tem alguma coisa acontecendo, né? Eu fazia isso e eu nem era a mãe daquela família, nem nada. Eu imagino o nosso pai observando como que os filhos dele estão administrando e lidando, né? E é tão interessante, porque nem sempre a gente nasceu num lar cristão. Meus pais se converteram, minha mãe falou aqui, eles se converteram aqui na comunidade. Eu tinha 7 anos, meu irmão tinha 4 anos. Então eu tive o privilégio de, ainda criança, começar a andar com o Senhor. Mas eu sei que nem sempre a gente teve esse privilégio, né? Mas o propósito do Senhor para a família é que ela fosse esse lugar onde a gente tenha um pequeno vislumbre daquilo que a gente vai experimentar quando Ele voltar, né? Mas eu sei que nem sempre é assim, nem sempre é assim, nem sempre foi assim. Mesmo na minha casa, a gente andando com o Senhor, muitas vezes aquela mesa não era exatamente o vislumbre daquilo que vai ser no céu, porque a gente é falho, né? Mas o projeto do Senhor, Ele continua o mesmo. E Ele é tão bondoso e tão misericordioso que Ele deixou para nós instruções a respeito de como a gente devia se comportar nessa mesa, como família, como filhos dele. Então lá em 1 Coríntios 13, fala que 3 coisas na verdade permanecerão: a fé, a esperança e o amor. E a maior delas é o amor. Eu penso que tantas das coisas que a gente faz, que a gente experimenta, que a gente se preocupa aqui, gente, quando Jesus voltar, essas coisas, vão ser passado, que a gente não vai nem lembrar mais disso. Mas existem coisas que a gente vai levar com a gente. E a palavra fala que o amor, ele vai permanecer, né? Então, eu sei que é como se o Senhor deixasse para a gente um período de treinamento aqui, para esse dia que a gente vai estar lá, né, com Ele e com todos os outros. Tem coisas que a gente só tem oportunidade de fazer nesse tempo aqui, porque depois a gente não vai precisar. Pensa, gente, a gente vai ter corpos glorificados, a gente vai estar santificado, né, não vai ter tentação, vão ser outras, a gente vai viver outras coisas, né, mas aqui a gente tem oportunidade de escolher agradar o nosso Pai, escolher andar e viver de maneira que agrada ao nosso Pai, com o nosso esforço, com o nosso sacrifício de andar dessa maneira. Lá em Lucas 10, 27, né, Jesus resumiu toda a lei em 2 mandamentos. Ele falou: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo, né? E eu queria ir um pouco além, e lá em João 13, 34 e 35, esse amor ao próximo, Jesus eleva um pouco mais o nível, e ele fala: por isso, agora eu lhes dou um novo mandamento, amem uns aos outros, assim como eu os amei.
vocês devem amar uns aos outros. Seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são meus discípulos. Né? Eu não quero entrar muito na parte do primeiro mandamento de amar o Senhor. Há umas semanas atrás, aqui na Linha Verde, foi inclusive a pastora Eliane que falou sobre isso, sobre deuses falsos, sobre o amor ao Senhor, que é a primeira coisa na nossa vida. Né? Mas eu quero focar um pouquinho nesse amor ao próximo que o Senhor coloca para nós como o segundo mandamento. Né? E mais do que amar o próximo como a nós mesmos, amar como Ele nos amou. E para mim é tão lindo esse versículo de João 4, quando ele fala que o nosso amor uns pelos outros vai provar ao mundo que nós somos discípulos de Jesus. Né? A pastora Eliane falou dessa marca, dessa joia, né, que ela via nas crianças. Né? E o amor é a marca de Jesus em nós, de que nós somos discípulos dele. Né? E esse amor, ele precisa ser demonstrado, ele precisa ser vivido, esse amor não só falado. Então lá em 1 Coríntios 13, é o capítulo do amor. Né? Todo mundo já ouviu falar de 1 Coríntios 13, a gente usa em casamento, renovação de votos, bodas, até música secular fala de 1 Coríntios 13. Né? Mas eu quero focar em 4 versículos aqui, né? Que são os versículos do 4 ao 7, que falam de algumas atitudes desse amor, atitudes práticas desse amor. Então lá em 1 Coríntios 13, 4 a 7, fala o amor, ela não colocou ainda, não sei se a minha versão está igual. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Esse é o nível de amor de Jesus por nós e que Ele espera de nós pelos outros. E pelos outros, nessa noite, quero estar focando um pouquinho mais dentro da nossa casa. Já que é dia das mães, né, eu quero estar focando dentro da nossa casa. Como mãe, a gente tem o privilégio, a gente tem um desafio, eu sei, eu sou mãe. Mas a gente tem um privilégio enorme. Tem coisas que só uma mãe pode fazer. Tem lugares que só uma mãe tem acesso na vida dos filhos. E isso é um privilégio que Deus dá para nós. Mas a gente precisa reconhecer e aproveitar, como a pastora Eliane falou, tem coisas que a gente só vai conseguir fazer na infância. E eu até brinquei ali com eles, pôr a mão na cabeça e orar. Eu falei, enquanto for eu que levo para a aula, no meu carro eu vou pôr a mão na cabeça e vou orar. Né? Quando for de ônibus sozinho, aí é outra história. Né? Mas na verdade tem coisas que realmente tem períodos na vida dos nossos filhos para coisas específicas. E é um privilégio, mas a gente precisa estar sensível para essas coisas, porque passa muito rápido. As oportunidades, elas vêm e se a gente não aproveitar, algumas delas passam. E a gente não sabe se vai ter ela de novo. Então a gente precisa ser fiel e sensível ao Senhor. Então a primeira coisa é que o amor é paciente. Numa outra versão fala que o amor nunca desiste. Paciência não é uma coisa natural para o ser humano. Eu não sei quantos já perceberam que os bebês, quando precisam de algo, eles começam a chorar e eles só vão parar quando alguém atender. Alguém já percebeu isso? Né? Tenta fazer um bebê parar de chorar. Né? Deixa ele lá. Só quando era para ensinar a dormir eu deixava, mas a pastora Cris me ensinou a técnica. Né? Mas no geral, o bebê vai chorar até que ele seja atendido, e ele precisa ser atendido na hora. Não adianta você ir lá no berço e falar, tá tudo bem, filho, eu tenho umas coisinhas para terminar e eu já volto. Não adianta. Não adianta com bebê, com filho. Quem trabalha em casa com filhos pequenos sabe do que eu estou falando. A criança não é naturalmente paciente. Mas a gente tem uma família onde a gente pode exercitar isso. E deveria acontecer de que à medida que a gente cresce, que a gente vai ficando adulto, a nossa paciência também fosse crescendo. Mas eu preciso te dizer que se a gente não for intencional, isso não vai acontecer naturalmente. Né? Eu posso te dizer aqui, uma pessoa de um temperamento inclinado, talvez mais que outros, à impaciência. Gente, é difícil. Todos os dias eu preciso orar e eu preciso respirar fundo e falar, Jesus, me ajuda. Me ajuda.
né? Isso não é natural, mas Deus deseja exercitar isso em nós, né? Eu contei de manhã, eu lembro que uma vez eu tinha dado banho no Pedro, só tinha ele, era pequeno, o Alisson estava viajando. Sabe aquele dia que, meu Deus, você já fez tudo e mais um pouco, e o dia não acaba e ainda tem demanda do dia. E eu lembro que eu enche a banheira, dá banho, daí troca de roupa, daí põe para comer, depois põe para dormir, daí você volta, vai jantar, quem sabe, se der. E aí assim, lá no fim do dia, eu lembro que eu entrei no banheiro e estava lá a banheira com água, e eu pensei, eu tenho que esvaziar, lavar essa banheira e tudo mais. E eu lembro que quando eu esvaziei aquela banheira, eu pensei, meu Deus, eu vou ter que fazer isso para o resto da vida. Eu não vou aguentar. Porque, gente, era uma coisa tão simples. Quem poderia fazer isso todos os dias da sua vida? Eu não vou levantar minha mão porque eu não poderia. Né? Mas aí eu percebi, meu Deus, mas que impaciência. Eu queria que tivesse tudo pronto. Eu queria que alguém tivesse preparado o meu banho, a minha janta, mas agora eu era mãe e não tinha nada preparado. Eu tinha que fazer tudo e ainda tinha que ter paciência com a criança. Porque aí quando é bebê, você faz tudo aquilo e aí você espera ela arrotar. Gente, é um exercício de paciência. Sem falar na amamentação, termina logo, criança, que eu quero voltar para essa. Tá todo mundo na sala, mas a mãe precisa estar ali com paciência, cuidando daquele filho, não é verdade? Né? Então, por que a gente faz isso? A gente faz por amor, né? Mas a verdade é que se Jesus não colocar o amor dele no nosso coração, o meu amor de mãe é muito limitado. Né? As pessoas falam que não tem um amor igual o amor de mãe. Não tem, ele é um amor diferente, mas ele não é suficiente. Se o Senhor não colocar em nós esse amor, ele não é suficiente. O mundo pinta a mãe como a figura perfeita, mas isso não é verdade. Quem é mãe sabe, quem tem mãe também sabe, né? Que essa não é a verdade. Né? Mas o nosso alvo, ele é crescer em paciência. Eu acho lindo que Deus é tão generoso com a gente, que quando os filhos são pequenos, eu lembro quando o Pedro nasceu, e aí eu não saía mais para trabalhar, trabalhava ainda algumas coisas, mas fazia de casa. E eu lembro que eu pensava, graças a Deus essa criança dorme muito. Porque o que eu vou fazer com uma criança, gente? Todos os dias, na minha casa, o que eu vou fazer com essa criança? Né? E a hora que ele acorda, dava muito trabalho. Mas ele dormindo, era ótimo. Né? E à medida que eles vão crescendo, eles vão ficando mais tempo acordados. Mas daí você já aprendeu, você já foi exercitado. Você já sabe que você não vai conseguir jantar naquela hora. Então você já faz o esquema. Você já sabe que você não pode tomar banho na hora que quer. E lavar e secar o cabelo. Então você já deixa as coisas programadas, arrumadas. E a gente vai crescendo em paciência também. A segunda coisa, que o amor é bondoso. Né? Em outra versão fala que o amor se preocupa mais com os outros do que consigo mesmo. Né? Uma mãe costuma se preocupar mais com os filhos do que consigo mesmo. Né? Mas a verdade é que a nossa natureza, incluindo as das mães, é egoísta. A nossa natureza é essa. Gente, quem tem uma criança ou quem convive com uma criança percebe facilmente que a gente não precisa ensinar para ela que o pedaço maior é melhor. E ela vai atrás do pedaço maior. Se tem 2 pedaços de sobremesa, a criança naturalmente vai no maior. Ela vai querer ser primeira, né? Quem tem mais de um filho já ouviu eu primeiro, né? Isso faz parte da nossa natureza caída, né? E a gente como adulto precisa lutar com isso também. E a gente vive uma época onde as pessoas não falam que ser egoísta é bonito, mas correr atrás da sua felicidade é lindo, gente. É lindo, olha, não, a pessoa está só correndo atrás da felicidade dela, né? Mas de fato, isso é um egoísmo disfarçado que a gente vive nesses tempos. A pessoa está procurando os seus próprios interesses e muitas vezes ela não está nem um pouco preocupada com o que está acontecendo, né? Infelizmente, a gente vê inclusive mães, infelizmente, que deixam suas casas, que deixam os seus filhos, né? Por quê? Porque sem o amor de Jesus em nós, nosso não é suficiente. A nossa natureza, ela não vai fazer o que precisa ser feito conforme o padrão de Deus. E sabe, essa busca pela felicidade, pela satisfação, ela tem produzido, embora uma geração com tantos recursos, uma geração tão rica,
a gente tem visto tantas pessoas tão tristes, tão deprimidas, com tanto medo nessa mesma geração. Porque em nós mesmos não tem satisfação. Porque Deus desenhou a gente para dar. Deus é um Deus generoso e Ele é um Deus doador. E Ele desenhou a gente à semelhança dEle. E a satisfação está primeiro nele, mas a satisfação em dar. Quando tudo é para mim, isso não enche, isso não preenche. Mas quando eu começo a ser bondoso, quando eu começo a dar, a me preocupar com os outros, existe uma alegria. A palavra fala que a maior alegria em dar do que receber. E isso é uma verdade. Quanto mais a gente dá, quanto a gente se doa, quando a gente serve. E é lindo a gente ver na igreja quantas pessoas servindo. E essas pessoas estão servindo felizes. Ninguém obrigou, ninguém está pagando para elas. E elas estão aqui dando do tempo delas. Né, do tempo delas que podiam estar descansando, podiam estar fazendo outras coisas, estão amando as pessoas. Existe uma alegria em dar que não tem como a gente obter de outra maneira. Não tem como obter recebendo. Tem uma alegria de receber, mas a alegria de dar, ela é muito maior, ela é muito mais satisfatória. Então a gente precisa crescer nisso. E aí ali em 1 Coríntios 13 ele continua, e aí ele vai falar de algumas coisas que o amor não é. Então a gente falou que o amor é generoso, é bondoso e que o amor é paciente. E ele fala algumas coisas que o amor não é, né? E eu queria passar rapidinho para a gente isso. Então a primeira coisa, ele fala que o amor não inveja, né? O amor não quer aquilo que não tem, né? E de novo, a gente vive tempos onde a gente tem acesso a muitas coisas. As pessoas postam muitas coisas, as pessoas parecem ter e ser muitas coisas. E isso desperta em várias pessoas esse sentimento de que eu preciso aquilo porque eu não tenho, né? Mas o amor de Jesus não é dessa maneira. A gente precisa aprender a ser grato com aquilo que o Senhor já tem dado para a gente. Sabe, gente, a gratidão, ela é uma atitude que agrada o coração de Deus. E quando a gente fica desejando aquilo que a gente não tem, e não é errado eu querer algo melhor, algo que eu precise, isso não está errado. Se o meu coração, eu for grata por aquilo que eu já tenho. Mas quando eu só olho o que eu não tenho e eu não consigo reconhecer o que Deus já tem me dado, isso me deixa vulnerável a essa inveja. Isso não agrada o coração do Senhor. Só Ele tem aquilo que a gente anseia. E é para Ele que a gente precisa olhar. É para Ele que a gente precisa pedir. É para Ele que com Ele que a gente precisa conversar e dizer: Deus, eu gostaria disso, eu realmente preciso disso. O que o Senhor tem para mim? É com o Senhor que a gente precisa entrar nesse lugar. Daí a segunda e a terceira coisa que ele fala que o amor não é. Fala que o amor não é presunçoso e que o amor não é orgulhoso. Em outra versão, o presunçoso, ele fala que o amor não é esnobe. E o orgulho fala que não tem a mente soberba. Sabe, gente, ser esnobe ou orgulhoso é uma pessoa que demonstra superioridade, né? E quantos aqui não levanta a sua mão? Você já teve com alguém que é esnobe ou que é orgulhoso? É muito ruim, gente. É muito ruim, porque aí é tudo sobre a pessoa. Não dá nem para conversar. Porque qualquer coisa que você fala, o da pessoa é melhor, o da pessoa é maior. É tudo sobre ela. Não dá nem diálogo. Você não pode nem tentar ensinar alguma coisa. Não dá nem vontade de perguntar, na verdade. Porque a pessoa vai falar só sobre ela. Lá em Romanos 12:3 fala: pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Sabe, como mães, a gente tem o privilégio e a responsabilidade de apontar para os nossos filhos quem eles são, quem o Senhor diz que eles são. Não é quem o amigo da escola, ou às vezes o irmão, está dizendo que ele é. Sabe, a gente precisa cuidar muito dentro da nossa casa, com a comparação entre irmãos, comparação entre o pai e a mãe, comparação entre a família do outro, porque toda comparação, alguém vai se sentir superior e alguém vai se sentir inferior.
Não tem comparação justa. Quando eles começam com essa história lá em casa, de isso não é justo, todo mundo lá em casa já sabe o meu discurso padrão. Eu até tive que mudar um pouco ele, né? Mas agora eu falo, gente, abacaxi e maçã, não dá para comparar. Como você vai dizer? Não, esse daqui é mais isso ou mais aquilo. Não dá, são coisas distintas. Tudo bem que tem gente que gosta mais de abacaxi, tem gente que gosta mais de maçã, mas são coisas distintas, né? E sobre o justo, eu falo com eles desde pequeno, que o Pedro era essa pessoa mais da justiça, e desde muito pequeno eu ensinei ele que o único justo morreu na cruz. Então, a justiça só para outra hora. Aqui a gente não ia ter isso. A mamãe, infelizmente, não consegue ser tão justa, né, quando vem essas discussões. Mas a verdade é essa. Nós somos diferentes. Não tem como a gente comparar. Então a gente precisa estar atento, gente, porque às vezes essa postura de orgulho ou de soberba, às vezes ela vem de nós, do adulto, dos pais. E isso não é falado de maneira que fica tão claro como orgulho, mas às vezes a gente acha que a gente tem mais valor do que eles. E isso não é verdade. Os nossos filhos têm para o Senhor o mesmo valor que eu tenho. Eles não valem menos porque eles são menores. Eles valem o mesmo. O Espírito Santo que habita neles é o mesmo que habita em mim. Não é um mini Espírito Santo, porque o valor deles é o mesmo. E sabe, a gente precisa ter essa postura. O lugar que Deus deu pra gente, de autoridade e de responsabilidade, nós precisamos ocupar esse lugar. Deus não colocou a gente para ser, e eles também já sabem lá em casa, isso desde muito cedo, que eu não sou amiguinha e amiguinho deles. Eu sou a mãe. Vai chegar uma hora que eu vou poder ser amiga deles, mas nesse momento eu sou a mãe, né? E Deus dá essa responsabilidade, mas ao mesmo tempo eles precisam saber que, embora eu seja a mãe, eu ocupo um papel diferente, eu tenho responsabilidade diferente, mas o valor deles é o mesmo que o meu. E a gente precisa cultivar isso na nossa casa. Não é isso que o mundo tem dito. E a gente, andando na contramão, precisa ser muito intencional dentro da nossa casa. Não dá para deixar, gente. Tem coisas que Deus coloca no nosso coração. Tem situações que Deus desperta a gente. Mas às vezes a gente sabe que vai dar trabalho. Sabe aquela conversa que vai dar trabalho? E daí já são 10:30 da noite e amanhã a gente vai acordar bem cedo. E aí a gente pensa, eu entro nessa conversa ou não entro? Deus tem graça para a gente e a gente precisa se posicionar e entrar nessas conversas e ter essas conversas, né? O Alisson sempre falava lá em casa, aproveita quando eles vão dormir, que eles estão vulneráveis. A hora que eles deitam e a gente vai botar para dormir, que daí eles contam do dia, como foi, se tem uma chateação. Tem os filhos que são mais falantes e eles contam tudo o dia inteiro, né? Mas aquele seu filho que pode ser mais na dele, presta atenção como nessa hora eles estão mais vulneráveis. Só que a gente está cansado, mas a gente precisa, por amor, passar em cima do nosso cansaço e abrir esse espaço para essas conversas, para corrigir e para a gente se colocar nesse lugar perto deles. E aí o versículo continua, né? O amor não maltrata, não procura os seus próprios interesses, não se ira facilmente. Eu falei, Jesus, dava para pregar uma mensagem sobre cada um desses. Eu teria maus exemplos meus de todos eles. Mas tem uma versão que quando ele fala esse não maltrata, ele fala que não é grosseiro. E sabe, isso chamou tanto a minha atenção, né? Porque eu sou uma pessoa que eu sou direta, eu costumo ser direta. Eu não sou a pessoa que tem algo para falar e enrola, e vai para um lado, e vai para o outro, e amansa. Não, se eu tenho algo para falar, eu vou falar. Eu vou me esforçar para falar em amor, mas eu vou falar. E dificilmente eu vou embora sem falar se eu tinha algo para falar, né? E nesse ser muito direto, às vezes eu acabo sendo grosseira. E às vezes eu não percebo isso. Então lá em casa eu tenho o Pedro e a Fernanda. E o Pedro é muito parecido comigo nesse aspecto de temperamento, que é muito direto. Então teve fases já dele que eram bem difíceis, porque aí a gente batia de frente, lógico, porque são dois muito parecidos. Mas no geral a gente conversa e quem está ouvindo pensa que é uma discussão.
Mas nem sempre é uma discussão. Às vezes é só uma conversa. Mas ele fala e eu falo, ele fala e eu falo, e parece que a gente está tacando a bolinha de ping-pong um no outro, né? E a gente fica tudo bem com isso. Ele não sai chateado, eu não saio chateado. Ninguém diz respeito entre nós. A gente não entendeu como desrespeito, como grosseria, nada daquilo. Mas eu tenho uma filha que é muito mais sensível, né? E ela chegou depois. Então a coitadinha sofreu e eu também sofri, até eu entender que ela não funcionava daquele jeito. Então a Fernanda, quando ela era bem pequena, se o Alisson chamava ela pelo nome, não era nome e sobrenome, era pelo nome completo, ela já vinha chorando. Se ele falava, Fernanda, você está bravo comigo? Não, não estou brava, só estou te chamando. Né? E até hoje ela não gosta que a gente chama, ela gosta do apelido, ela não gosta que chama pelo nome porque ela acha que está brigando com ela. Aí pensa, a mãe, super direta, lidando com a filha que é mais sensível. Gente, é um exercício. É um exercício. Lá em casa, às vezes, a gente já teve várias conversas. Eu, assim, né, tenho sido trabalhada pelo Espírito Santo. Então, às vezes, eu vou conversar com ela e eu preciso orar antes. Espírito Santo, me faz sensível, me ajuda nessa conversa. Porque eu já sei, tem conversa que eu já sei. Tem conversa que eu não estou preparada. E aí, quando eu vou, eles andam até bravos comigo de vez em quando. Porque eu vou falar e daí eu paro. E eles falam, termina, mãe. Eu falo, não posso. Não, por que você não pode? Porque calma, o Espírito Santo tem que fazer o filtro. Eu vou pensar como falar isso bonitinho e depois eu te falo. Por quê? É um exercício. Isso não é natural, mas a gente precisa cuidar, porque a maneira que a gente fala, às vezes a gente fala para eles que ama, que eles têm valor, que eles são importantes, mas a maneira que a gente fala não está transmitindo a mesma mensagem. E a gente precisa, além da gente ser sensível de como é isso, a gente precisa ser sensível porque cada filho ainda é diferente, gente. Quando você acha que aprendeu com um, o outro chega e ele é diferente. E aí a gente tem mais para aprender, mais para crescer, mais para ser exercitado. Né? Então, ali também ele fala que o amor não procura os seus próprios interesses. De novo, entra naquela parte que eu falei do nosso egoísmo natural. A gente precisa o tempo inteiro lidar e abrir mão do egoísmo, do eu, para a gente poder cuidar do filho. Né? Eu não contei hoje de manhã, mas aí o meu filho falou, nossa, eu tinha certeza que você ia contar, mãe, mas eu vou contar, mas bem resumido, uma experiência que eu tive com ele. Eu já tinha os dois, eles eram pequenos, e a gente saiu os 4 para dar uma volta. A gente não estava morando aqui em Curitiba, uma volta despretensiosa. Ninguém saiu com bolsa, com celular, não tinha Pix na época, não tinha nada disso. E a gente passou na frente de um lugar que tinha um sorvete, que na época a gente nem achava aqui em Curitiba. E eu estava em outra cidade. E é um sorvete que eu gosto muito. Ele é um sorvete diferente. Sei lá se é japonês, coreano, da onde que é. E eu vi, eu falei, Alisson, eu preciso tomar esse sorvete. Ele falou, poxa, eu não tenho nada. Não, tenho aqui no meu bolso, sei lá, uma nota de sei lá quanto. Eu falei, não, dá para comprar. Então eu vou comprar. E aí o Pedro chegou do meu lado e falou, mas mãe, eu quero esse aqui. Que era um outro. Eu falei, Pedro, o dinheiro só dá para um. Quem está com vontade de tomar sorvete sou eu. Você nem sabia que tinha o sorvete. E aí, o Alisson me olhou. Eu falei, Alisson, esse que ele quer, ele nem vai tomar. O menino nem gosta do sorvete. Eu vou ficar aqui passando vontade de comer o sorvete. E daí, sério, gente, o meu marido me olhou de um jeito que eu não tive escolha. Vou confessar, não foi voluntário que eu abri mão. Foi por pressão do olhar. E aí, eu não tinha o que fazer. A gente tinha vindo a pé, tinha andado um tantão. E aí, depois daquele olhar, eu falei, então tá bom, né? Comprou o sorvete. Eu fiquei sem o meu sorvete. Pensei, bom, vou ter que vir outro dia, né? Atrás do sorvete. Gente, o menino deu 2 lambidinhas no negócio. E falou, eu não gostei. Gente, pensa na mãe sendo trabalhada pelo Espírito Santo. De maneira bem profunda. Era eu, gente. Quando a gente chegou em casa, ainda bem que a irmã gostou, pelo menos ela tomou. E eu não gostava daquele sorvete, nem ele, eu já sabia. Mas faz parte. Mas isso foi algo que me marcou tanto. Depois que eu me acalmei, fui para casa, passou uns dias, uns meses, quem sabe, né?
isso foi algo que Deus falou comigo tão profundo, depois em outras situações, em várias outras situações, quando eu estava de frente para elas, o Espírito Santo me lembrava, lembra do sorvete? E aí eu não precisava nem olhar para o Alisson, eu já sabia o que eu precisava fazer. Então, o amor, ele não procura os seus próprios interesses, mas a nossa natureza procura. Né? E aí, continuando, ele fala, não se ira facilmente. E em outras versões fala, não é irritável. E numa outra versão fala que não perde as estribeiras. E eu não vou nem entrar nesse, gente, porque vocês já conseguiram perceber quem eu sou nesse lugar. E isso é um desafio. Né? E para concluir essa parte, né, fala que o amor não é rancoroso e não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. Sabe, essa questão do rancoroso, isso fala do perdão. O perdão, ele precisa ser constante na minha casa. Eu precisei pedir perdão para o meu filho naquela situação, porque eu fiquei muito brava. Embora ele podia ter aberto mão do sorvete, né, mas eu fiquei muito irado. Não descontei nele nem nada, mas na minha cara já estava. Ele não precisava falar nada. Né? Então, a gente precisa ter disposição como pais de pedir perdão. Isso é importante, isso mostra o valor dos nossos filhos. Eles se sentem amados quando a gente pede perdão. E a gente também precisa ser pronto a perdoar, porque da mesma maneira que eu erro tantas vezes no mesmo dia, os filhos também fazem. E às vezes a gente pensa, mas nunca vai parar de fazer essa mesma bobagem, né? Mas a gente continua esperando o melhor, porque é assim que Jesus espera de nós. Né? E aí no final, no versículo 7, ele fala que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Sabe, esse amor é o amor de Jesus por nós. Esse amor que tudo sofre, que tudo crê, que tudo espera, que tudo suporta. Jesus amou a gente e esperou o melhor da gente até que a gente viesse para Ele. E Ele segue esperando, porque eu posso te dizer que todos os dias eu preciso ir para diante dEle e falar, Deus, me perdoa. Não foi hoje que eu acertei o dia inteiro. Talvez se eu dormisse o dia inteiro, tinha alguma chance, né? Mas eu estava acordada, então. Mas existe esse amor de Jesus por nós. E Ele está disponível para a gente nessa noite. Eu queria te convidar a ficar de pé comigo. E sabe, gente, o amor de Deus, né? E aí eu queria voltar naquilo que eu falei hoje, quando a gente começou, né? Dessa aceitação. Deus conhece quem eu sou. Gente, Ele conhece tudo de mim. Antes mesmo que o meu pensamento chegue à minha mente, Ele já sabe o que eu vou pensar. E ainda assim, Ele me ama. Não tem amor como esse. A gente não vai encontrar em nenhum lugar esse tipo de amor. E esse amor, ele está disponível para nós. E Ele quer ser gerado em nós, em relação aos outros também. Eu quero te convidar nessa noite a fazer uma oração comigo, abrir a sua mão no seu lugar, num sinal de que o seu coração está aberto. E fazer esse convite, sabe, eu falei também do banquete, eu falei desse amor e eu falei desse banquete. Esse banquete do Senhor, Ele está preparado para os filhos dEle. Jesus se fez o convite para esse banquete. Jesus amou o suficiente para ser esse convite. E nessa noite eu quero, junto com você, fazer essa oração, reconhecendo o quanto a gente precisa dEle, reconhecendo que Ele é o único e suficiente para nos salvar da morte, para nos salvar do inferno, para nos salvar de nós mesmos, para nos perdoar. Ele é o único suficiente. Feche os seus olhos comigo, repete essa oração. Se você concorda com ela, no final você vai dizer amém, que quer dizer eu concordo. Se você não concordar com a oração, você não diz nada e você anula essa oração. Senhor Jesus, nessa noite eu reconheço que eu preciso de Ti. Eu reconheço os meus pecados e eu reconheço que só o Teu amor em mim é capaz de me transformar. Eu Te reconheço como meu Senhor e como Salvador da minha vida. Eu desejo ter um relacionamento contigo.
Em nome de Jesus.